E aí, galera, de boa? Como estão passando? Estão gostando de números complexos na forma trigonométrica? Eu não vou fazer uma correção da aula passada porque o exercício eu acredito que foi bem de boa para você fazer. Esse daqui já vai ser um pouco mais complicado. E aí eu vou ter que fazer alguma correção para aumentar as explicações. Hoje nós vamos ver argumento de um número complexo. A aula passada a gente viu o módulo. Aqui ó, no desenho, ó, o módulo está aqui, ρ. Ó, ρ. Então, e o que é o argumento? O que eles chamaram de argumento? Considere esse número complexo A mais BI, onde A e B são números reais, e o argumento será aqui, ó. Tá vendo essa letrinha aqui? Ah, venho eu com o grego, né? O grego é muito legal. Essa aqui é uma letra grega chamada de θ. Na apostila de vocês, eu acho que é alfa, mas isso aqui é o θ. É a letra que começa o nome de Deus. Theos, Deus em grego. Então isso aqui é o θ. É θ, viu? Não venha com outras coisas aqui. E esse ângulo, e o θ aqui na verdade é o ângulo. O argumento é esse ângulo que o afixo, ou que o módulo faz com o eixo real. Então esse ângulo aqui é o θ. E ele está entre 0 e 2π. Ok? Como então que a gente vai achar esse ângulo? Nós vamos achar esse ângulo. Por definição aqui, ó, vamos ver se escreve hoje. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso utilizar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Aqui está o θ, aqui está o cateto oposto, aqui está o cateto adjacente e aqui está a hipotenusa. Ok? Eu vou começar aqui com A. A é cateto oposto. Isso aqui é a hipotenusa. Isso aqui é o cateto adjacente. Ok. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu escrever para cá. Cateto oposto divididos pela hipotenusa e hipotenusa. Eita! Hipotenusa. Isso é cosseno de θ. E cateto oposto? Desculpa. Isso não é cosseno, isso é seno de θ. Porque eu estava pensando no A, mas escrevi outra coisa. Mas tudo bem, errei. Cateto adjacente divididos pela hipotenusa e hipotenusa. Isso é o cosseno de θ. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Seno de θ vai ser igual. Quem é o cateto oposto? B. Quem é a hipotenusa? Rho. Cosseno de θ. Quem é o cateto adjacente? A. Quem é a hipotenusa? Rho. Exatamente com isso daqui, ó. Com isso daqui, você vai encontrar o argumento. Então você vai usar seno de θ e cosseno de θ. B sobre ρ e A sobre ρ. Ok? Vamos ver a próxima tela. O que ele vai dizer? Lembrei aqui, ó. Lembrei de fazer uma
uma recordação da trigonometria do segundo ano, redução ao primeiro quadrante. Coloquei aqui esse negócio que eu peguei da internet, então você tem várias figuras na internet em que você tem essa redução. Por exemplo, 2π sobre 3 segue a reta, no primeiro quadrante ele vale π sobre 3. 4π sobre 3 segue a reta, ele vale π sobre 3. E assim por diante. A gente vai precisar disso, tá? E outra coisa que eu coloquei aqui, ó, estudo da função seno. Qual é o sinal do seno? Mais, menos, menos. Qual é o sinal do cosseno? Mais, menos, mais. Qual que é o sinal da tangente? Mais, menos. Eu coloquei aqui para você ter. Passa isso para o caderno. Tenha isso aqui numa folhinha. Tenha isso aqui na cabeça, especialmente, para poder fazer isso aqui, que a gente vai precisar de tudo isso aqui para fazer. Por quê? Porque para achar o ângulo, para achar o argumento, eu vou precisar do seno e do cosseno desse argumento ali. Ok? Vamos aos exemplos então. Eu acho que são 6 exemplos que eu peguei aqui para você. O que ele diz aqui? Dado o número complexo z igual a 2 mais 2i, determine o módulo e o argumento de z. Se não pedir para calcular o módulo, voltando, se não pedir para calcular o módulo, você vai precisar do módulo. Por quê? Porque você vai dividir por ele. Ok? Mesmo não pedindo o módulo, você tem que calcular. Então, a primeira coisa que você vai calcular, quando tiver que calcular o argumento, especialmente, é exatamente o módulo. Então, ρ, vou colocar a fórmula aqui que você já esqueceu, você não fez a tarefa, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é A? A é 2. Quem é B? B é 2. A é o real, B é a parte imaginária. Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ontem. Quantos 2 ao quadrado você tem aqui? Você tem 2 ao quadrado. Então escreve assim, ó. Esse sai, então ρ vale 2 raiz de 2. Isso aqui é ρ. Eu vou colocar aqui para você já ir se acostumando. Então, o argumento vai ser seno de θ, b sobre ρ, e o cosseno, deixa eu escrever aqui, não, um pouquinho mais para baixo. Vou escrever aqui do lado. Cosseno de θ, ou alfa, eu acho que é possível você extrair alfa, sobre ρ. Então vamos calcular isso aqui. Eu preciso calcular o ângulo, θ. O argumento é o ângulo. Então, quanto que vale B? 2. Quanto que vale ρ? 2 raiz de 2. Então, aqui você pode pegar esse 2 e jogar fora com esse 2. E o que vai sobrar? O que vai sobrar? Sobrou 1 em cima e raiz de 2 embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de cor só. Isso. O que eu vou fazer? Racionalizar. Então vai ficar raiz de 2 sobre a raiz de 2. Eu tenho aqui então raiz de 2 sobre 2. Agora vamos fazer o cosseno. Cosseno de θ é A. Quem é A é 2. Quem é ρ? 2 raiz de 2. Por coincidência, ficou a mesma coisa de cima. E você já vai entender por que ficou a mesma coisa em cima. Então, aqui corta, fica 1. O que sobra? Sobrou 1 sobre raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2 sobre raiz de 2. E agora você vai fazer raiz de 2 sobre 2.
Ok? E aí θ vai ser. Primeira coisa, o seno é positivo e o cosseno é positivo. Voltando, no primeiro quadrante o seno é positivo, no primeiro quadrante o seno é positivo. Isso quer dizer, você tem aqui um ângulo do primeiro quadrante. Ok? Eu não coloquei aqui a tabelinha. Qual ângulo o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Eu não coloquei aqui, só coloquei os ângulos aqui, mas não... Ah, tem aqui, desculpa, tem aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é o de... Ó, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 é o de 45 graus. Só que você vai colocar isso em radiano. Isso em radiano. Dá para colocar em grau? Até dá. Só que a grande maioria dos exercícios são feitas em radiano. Então, o ângulo que você tem aqui é o ângulo de 45 graus. Ok? Se você colocar isso aqui no plano de Argand-Gauss, você vai ter o ângulo de 45 graus. Ok? Vamos para o próximo. Espero ter espaço aqui para fazer isso. Ele pede para você calcular o argumento. Quer dizer, o ângulo que esse complexo faz. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular ρ. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, ρ vai ser 1 mais 1, 2. Vamos fazer assim. Então, ρ é raiz de 2. Então, vamos fazer seno de θ. Lembra da fórmula do seno de θ? B sobre ρ. B é 1. ρ é raiz de 2. Racionaliza. Então, raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, o que você vai ter aqui? Raiz de 2 sobre 2. Ok? Cosseno de θ, você tem A sobre ρ. Então, 1 sobre raiz de 2, que na verdade vai ser a mesma coisa de novo. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Devia ter mudado o sinal ali. Isso vai ser raiz de 2 sobre 2. A gente já viu que θ vale 45 graus. Então, π sobre 4. Ok? Vamos para o próximo. Letra B. ρ tem que calcular o argumento 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Peguei exercícios muito parecidos aqui. ρ vai ser 4 mais 4. Então, ρ vai ser a raiz de 8. Só para a gente ganhar tempo. ρ vai ser 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, seno de θ vai ser... Isso aqui vai mudar uma coisinha só lá no final. 2 sobre 2 raiz de 2. Você simplifica, já faço ali com o vermelho. Agora você racionaliza. Então, vamos aproveitar para trocar a caneta para o vermelho. Aqui corta. Aqui racionaliza. Aqui racionaliza. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Infelizmente, peguei exemplos muito iguais. Não tinha verificado isso antes. Aqui vai ficar menos 2. Ó, aqui tem um negocinho diferente. Isso vai ficar menos 1 sobre a raiz de 2. Vamos racionalizar. Então, cortei aqui, sobrou 1. Cortei aqui. Então, racionaliza. Raiz de 2 em cima sobre a raiz de 2 embaixo. E aqui você vai ver a diferença. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2.
O que significa isso? Qual ângulo eu tenho então? Então, cosseno é negativo. Tem que voltar lá para você enxergar. Cosseno é negativo. Ou vai ser segundo ou vai ser terceiro quadrante. O seno é positivo. Ou vai ser segundo ou vai ser terceiro quadrante. Ó, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Isso é, voltando lá para você enxergar, ó, cosseno é positivo, seno é negativo. Por isso tem que ter essa tabelinha junto, mais próximo. Cosseno é negativo, seno é positivo. Isso é um ângulo do segundo quadrante. Então vem aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre e menos raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo? De 135 graus, 3π sobre 4. Ou decora essa tabela aqui, ou saiba achar. Eu, ano passado, ensinei por outros caminhos. Olhando essa tabela, você consegue fazer rápido. Raiz de 2 sobre 2 é 45. Você joga para o segundo quadrante. Lembra como faz para jogar para o segundo quadrante? Π menos π sobre 4. Ok? Então, é o ângulo de 3. Voltando, 3π sobre 4. Então, eu sei que θ vale 3π sobre 4. Complicado, né? Eu sei. Eu sei que é. Vamos mudar um pouquinho aqui. Rho. Quanto vai ser Rho? Opa. Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos, errei, desculpa, mais menos raiz de 3 ao quadrado. Então, Rho vai ser 9 mais 3. Rho vai ser raiz quadrada de 12. Fatora 2 ao quadrado vezes 3. Rho, então, vai ser 2 raiz de 3. Tem que calcular o Rho sempre. Quase reto, né? Então, deixa eu fazer bem retinho isso aqui, ó. Fiz bem retinho. Seno de θ vai ser B. Quem é B? B é menos raiz de 3. Então vai ficar assim, ó. Menos raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. O que eu vou fazer com a raiz de 3? Vou cortar a raiz de 3. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Cosseno de θ, A sobre Rho. 3 sobre 2 raiz de 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar isso aqui. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso vai ficar, então, 3 raiz de 3 em cima sobre 2 vezes 3. Assim, ó. 2 repete, porque está fora. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Eu usei isso aqui para poder cortar o 3 de cima com o 3 de baixo. E eu vou ficar aqui com raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos analisar θ. Essa aqui é a parte mais complicada, porque você precisa dos conhecimentos do ano passado para fazer isso aqui. Vamos verificar aqui, ó. O meu cosseno é negativo. O meu seno é negativo e o meu cosseno é positivo. Qual quadrante o seno é negativo e o cosseno é positivo? Vamos voltar lá. Qual é o quadrante que o seno aqui é negativo e o cosseno... Cadê o cosseno? O cosseno é positivo. Isso, seno negativo. Cosseno positivo é quarto quadrante. Quarto quadrante. Então, eu sei que isso aqui é um ângulo do quarto quadrante. Ó,
Seno é menos meio. E cosseno é raiz de 3 sobre 2. Seno é menos meio. Ó, quarto quadrante aqui, ó. Seno é menos meio. E o outro do quarto quadrante. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, ó. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. E o seno é meio, ó. Menos meio e raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo? 11π sobre 6. Então eu tenho aqui, ó. O meu argumento é 11π sobre 6. Então é isso aqui que ele queria que você calculasse. Oh, caramba. 11π sobre 6. Isso, deixa assim. Vamos ao que número 3. Vamos calcular o ρ. Deu para entender? Ninguém está falando nada hoje. Menos raiz de 3 ao quadrado. Então, ρ vai ser raiz 1 mais 3. Ρ vai ser raiz quadrada de 4. Ρ vai ser 2. Ok? Ρ vai ser 2. Eita! Deixa eu fazer diferente aqui. Vai ficar assim mesmo. Não quer apagar. Então, seno de θ. B menos raiz de 3 sobre 2. Aqui acabou. Não tem nada para simplificar, deixa só fazer melhor. Menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno vai ficar A sobre ρ, 1 meio. Dá uma zoiada aqui, ó. Cosseno é negativo e... Não. Seno é negativo e cosseno é positivo. É o mesmo do exercício anterior. Qual quadrante foi? Foi o quarto quadrante. Então nós vamos pesquisar no quarto quadrante, vou voltar lá na tela, em que seno é menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é positivo. No quarto quadrante, seno, cadê o seno? É menos meio, e o outro é raiz, esqueci, eita. Não, seno é menos raiz de 3 sobre 2. Seno é menos, aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Ó, estou no eixo dos senos. E o outro é mais meio. Então tá aqui, ó. É que eu não costumo fazer por esse caminho. Por isso que eu me perdi. Ok? Você vai gostar porque você vai encontrar aqui esses valores. Então 5π sobre 3. 5π eita, que coisa. 5π sobre 3. Ok? Então, é o que ele pede para você definir. Vamos ver o próximo. O que nós temos aqui? Só são 5. Determine, dado o número real, z igual a menos 6i, determine o argumento de z. Ok? Perceba que nós estamos trabalhando só com ângulos notáveis, tá? Eu espero que não apareça nenhum ângulo não notável aqui. Então, ρ. Observa que aqui não tem a parte real. Então, a parte real seria 0 ao quadrado, mas não precisaria colocar esse 0 ao quadrado só para você enxergar. 0 ao quadrado deixa fora, raiz de 36, então ρ vai ser 6. Quando é só real ou só imaginário, o ρ vai ser o próprio número que você tem ali. Então, seno de θ vai ser menos 6 sobre 6. Isso é
menos 1, porque é B. Cosseno de θ vai ser 0, que é o A, sobre 6, então vai ser 0. Para qual ângulo? Para qual ângulo seno é menos 1 e o cosseno é 0? Vamos voltar lá. Ó, seno é menos 1 aqui, ó, e o cosseno é 0. Então é o de 270 graus, que na verdade é 3π sobre 2. Então aqui acabou. Eu tenho 3π sobre 2 o meu ângulo. Ok? Se você não entendeu, se você não entender a tarefa, me avisa quais eu preciso fazer com você. Sendo I a unidade imaginária, considere o número complexo. Considere os números. Eu ia arrumar isso aqui e passei. Os números complexos 1 mais I e W, que é z ao quadrado menos z. Determine o módulo do argumento de z. Ok? Para que ele fez aquilo ali? E tinha que ser o módulo de argumento de W e não de Z. Passando a borracha aqui. O argumento de W. Falha técnica descrita. Ok? Então vamos calcular W primeiro. W vai ser 1 mais I ao quadrado menos 1 mais I. W vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1 menos I. Isso aqui, ó, é menos 1. Isso aqui é mais 1, você joga fora. Então, W vai ser menos 1 mais I. Ok? Menos 1 mais I. O que eu faço agora? Achei W. Ele que é o módulo disso aqui. Rho vai ser raiz quadrada menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Rho vai ser 1 mais 1. Então, Rho vai ser raiz de 2. Então, o módulo está aqui, ó. Agora vamos para o argumento. Seno de θ, B. Cadê o B? 1 sobre a raiz de 2. Racionaliza. Nós já vimos isso, né? Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui, então, você vai ter raiz de 2 sobre 2. O cosseno de θ vai ser menos 1 sobre a raiz de 2. Isso aqui é muito igual porque os ângulos notáveis são poucos. Então vai ficar a raiz de 2 sobre a raiz de 2. Para racionalizar, menos raiz de 2 sobre 2. Então, quem vai ser θ? Vamos analisar. Seno é positivo e cosseno é negativo. O meu sinal ficou muito em cima ali. Apagar isso aqui é complicado. Vai apagar mais coisas. Mas vamos tentar. Então, igual, menos. Agora melhorou. Então, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Seno positivo e o cosseno negativo. Isso é segundo quadrante. Raiz de 2 sobre 2, né? Que deram os dois lá. Ó, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2
Então eu tenho 3π sobre 4. Ó, aqui o seno positivo, aqui o cosseno negativo, 3π sobre 4. Então eu tenho que isso aqui vai ser 3π sobre 4. Ok? Isso é argumento de um número complexo. Agora a palavra faz justificativa, número complexo, né? Galerinha, vocês têm que dar uma estudada disso aqui, trigonometria, não sei como é que vocês vão fazer, porque essa trigonometria do ano passado tem que estar na cabeça, tem que estar no papel junto e por aí vai. Eu vou passar alguns exercícios para você fazer. Tenta fazer. Se não conseguir, me avisa de alguma forma. Manda sinal de fumaça, quem sabe. E não esqueça de fazer bem as suas imagens, de marcar a sua presença. A aula ficou muito extensa. Obrigado pela sua paciência. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima aula, então.